Olá, estamos chegando com o nosso Entre Família, da nossa família para a sua família também. Muito bom. Boa tarde, gente. Prazer estar com vocês. Você, né, que está aí sentadinho no sofá, acompanhando mais o Entre Família. Chegamos por aqui no seu comecinho de tarde. É um prazer grande demais, né? Compartilhar um pouco daqui para lá, de lá para cá, né, Gosto demais, né, Aleixo? Muito bom estar com você e saber o que você deve estar fazendo agora, né? Você está sentado no sofá, você está na correria, está só ouvindo, mas de qualquer forma é muito legal passar esse momento com você que está aí nos acompanhando. Boa tarde, madrinha. Boa tarde, querido. Achei que você ia entrar primeiro hoje, que entrou aquele silêncio, achei ele vai começar primeiro. É que assim, Mas hoje não. aqui em São Paulo tá meio nível de friozinho. solidariedade. Depois que eu voltei lá de Israel, ele tá mais respeitoso comigo. Ele me tá deixa falar mais. Até as piadinhas diminuíram, né? Foi. Pelo menos uma... Acho que ele sentiu medinho de eu não voltar, Não desse é? vou respeitar. Você não sabe qual voto que eu Você não sabe qual voto que eu fiz, né? Senhor, se ela voltar... que eu prometo que eu nunca mais eu vou. Se ela voltar, eu vou deixá-la dizer boa tarde primeiro. Meus amores, nós aqui, Abnal Júnior, Aleixo, Robson Aleixo e eu, nós estaremos a partir de agora no Entre Família e o tema de hoje é para refletir, para aprender, para mergulhar no tema fé e cristianismo. O que é ser cristão? Sei lá, a gente fala muitas vezes, principalmente por sermos de um país que maiormente o seu berço é cristão, todo mundo, de alguma forma, se vê nesse meio, cristão, minha mãe é cristã, meu pai é cristão, mas o que é ser? E hoje tu tá na mira, não é na mira da verdade, é Entre Família, mas ele vai hoje ser encostado aqui no sofá para responder pra gente questões que, inclusive, você aí de casa pode fazer sobre o assunto. Verdade, pastor Aleixo é o nosso especialista do dia, então aproveita aquelas perguntas sobre cristianismo. Pastor Aleixo, que é historiador também, daqui a pouco a gente vai trazer o currículo dele por completo aqui, mas pode mandar sua pergunta também, daqui a pouco a gente já te conta aí qual é a pergunta do dia, porque tem hashtag para você participar com a gente também, ou melhor, o Lucas vai participar com a gente aqui do hashtag, trazendo, já tô até misturando já tudo aqui. Já quer fazer tudo. Vamos lá, Lucas, é contigo aí, irmão. Pode participar à vontade, é tudo junto, do nosso, tá super tranquilo. Boa tarde pra vocês, boa tarde pra você também de casa. Olha só, eu trago o seguinte, teve um certo acidente, digamos, 8 homens ficaram pendurados a uma altura de 140 metros, numa estrutura metálica de um prédio em São Paulo. Eu tenho aqui o vídeo, inclusive, vou poder compartilhar com você, explicar um pouquinho sobre isso. Inclusive, tem a nota da empresa responsável pela obra. Vou falar também, sabe que nesse ano teve aí o eclipse lunar, enfim, várias fotos nas redes sociais inundaram por aí. Quem estava aqui por São Paulo não conseguiu conferir, não conseguiu ver, mas eu tenho algumas fotos aqui e uma em especial começou a viralizar e muito pelo Brasil. É uma foto super legal, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra você e também os bastidores, porque eu fiquei sabendo que isso aqui foi pensado há 5 anos, todo o estudo para que a foto ficasse realmente digna de redes sociais e digna também de viralizar. Que isso, hein? Muito bom. Aqui o tempo tava nublado, não vi nada. Tentei ver, mas que nada. Olha, o que eu vi foi viralizando na rede social um rapazinho agradecendo ao prefeito por ele ter organizado o eclipse, proporcionado a alegria de assistir. Eu estou crendo que aquilo é humor. Eu estou crendo. Mas o moço não desmentiu mas até agora. Você sabe que eu já passei por isso, quando alguém falou assim, pastor, dá para adiantar o pôr do sol? Eu falei, olha, que eu consigo fazer algumas coisas, mas dá uma adiantada no pôr do sol. Isso mas não agora que tem um prefeito que consegue fazer o eclipse. Não, inclusive já vi gente culpando, né, autoridades, porque tá chovendo muito. Já vi, de verdade mesmo. É verdade. Vi de alguém falando, olha, o prefeito tem que repensar algumas coisas aí, porque tá chovendo demais aqui na nossa região. E aí, o que vai ser? A gente pode até responsabilizar pelos estragos, né? Por falta de cuidado com a saúde, por falta de cuidado com as áreas de responsabilidade da prefeitura. Mas aí de estar chovendo já é demais. Ou de fazer sol demais. O que vão fazer lá no Nordeste, gente? Tem umas nuvens. Bom, vamos lá. Senão a gente fica aqui nesse papo, que eu não sei, é só para quebrar esse momento de chegada aí na sua casa, mas o tema de hoje, o que é ser cristão? 96% da população brasileira se autodeclara cristã. Pois é. Era para esse país ser mais cristão. É a maior concentração de cristãos do planeta. Tudo mais, né? Seguindo o mestre, o exemplo do mestre. E uma questão que a gente vai trazer aqui também é quebrando alguns preconceitos quanto ao cristianismo, né? Porque tem muita gente que pensa, não, é cristão, é isso e aquilo. É tudo igual. Tudo igual, né? Tudo igual, mesma coisa. Então vamos saber um pouco sobre essa questão. Tem verdade, mentira, hoje tem armarinho muito mais. Também. Talvez não tenha. Vai
ter? Vai A ter, produção vai ter. confirmou. Vai ter, sim, senhora. Vai ter. Agora vai ter. Nem que, Vai ter. nem que se não Não, tiver, eu nem vou que lá ele e vai lá, faço. pega as coisinhas, vai inventar alguma coisa. Eu faço uma pipa lá. Vai inventar alguma Vai, coisa. faça uma Até agora não ia ter, mas agora tem. Vai ter, sim. Ele prometeu. Karina Além de vai estar especialista, hoje aqui com a gente. Se não ela, Robson Aleixo vai pra lá Sim, também. sim, A receba. diretora está louquinha dizendo chamem o intervalo agora. A gente já volta daqui a pouquinho. De volta por aqui no Entre Família, na sua TV Novo Tempo. E é isso, é descontração, é sorriso, é alegria, porque estamos aqui com a graça de Deus para compartilhar com você também um pouco mais dessa esperança que invade os nossos corações, que a gente aprende um pouco mais a cada dia. E hoje o pastor Aleixo é o nosso especialista do assunto de hoje. Por pouco, ou quem sabe, vai ser também especialista do armário da arte, será, Leide? Fica aí no ar. Mas assim, de Eu qualquer não vou forma... responder por causa dos votos que eu fiz. Boa. Muito bom. Bom, vamos então à pergunta de hoje. A pergunta para você participar com a gente, naquele momento que é só nosso com você. A pergunta do dia é: o que é ser cristão para você? Qual é o conceito de ser cristão? É frequentar igreja? É imitar Jesus? Seguir tradição da família, Seguir tradição, ritual, é ser alguém diferente, cristão é esquisito, não sei, o que você pensa sobre ser cristão? Manda pra gente, ó, vou dizer pra você o nosso WhatsApp, na verdade, só pra reforçar, porque tá no cantinho aí do seu vídeo, o nosso QR Code, para direcionar a câmera do seu celular, logo vai abrir o caminho para você chegar até a gente com a sua mensagem respondendo a pergunta do dia. Nosso WhatsApp é o 93150249, 983150249. Manda para cá, esperamos você. Verdade. Quando você vai já mandando aí a sua participação, a sua interação, pastor Aleixo, que vai estar hoje no paredão aqui, respondendo, né, as perguntas. Pode mandar aquelas perguntas capciosas também, né, Darleide? Como o Tito sempre menciona. Essa que é boa. Na mira do Entre Família. Legal, né? Vamos? E aí, pastor Não, Aleixo? mas nós vamos falar de um assunto mais importante de todos, né? Essa é a razão de existir da emissora. Se a gente não conseguisse definir quem nós somos, a gente está com um problema sério, né? Verdade. Então, é sério, mas é bom, porque falar de cristianismo é falar de boa notícia. Boa. E falando de boa notícia, né? Nem sempre algumas notícias são tão boas que chegam no hashtag, né, Não, pastor mas o Aleixo? Luquinhas, ele escolhe umas, Mas mas boas. mais ou menos. Eu não vou falar nada dessa vez, porque acho que o recado já foi dado para o Luquinhas ontem, mas de qualquer forma, vem o hashtag aí. Hoje eu vou acabar com esse suspense. Vem cá. Ah, eu tô adorando, mas primeiro, para começar de cara aqui, pessoal, eu quero colocar toda a minha força, porque eu quero subir uma hashtag pastor no armarinho da arte. Eu acho super certo a gente falar, gente já não abrir, ó. Diz é o coração vingativo. Não pode. O que Boa, você vamos subir a quiser, hashtag, manda aí hein? sua interação. Ah, o que você quer aprender? O pastor vai aqui para ensinar a gente. Ele falou de pipa. Tamo junto, mas pode mandar. Quem sabe aqui durante o programa a interação chega, participa também, tá certo? E para carrinho de rolemã, eu vou lá, junto com a Binal lá, para Boa, fazer aí, ó. um armarinho da arte nostálgico. Não, e carrinho de rolimã, já até mostrei pro pastor Aleixo aqui pro Lucas, não sei se mostrei pra Darleide. Não. Carrinho de rolimã que eu tinha até os LEDs ali, ó, luzinha branca na frente, luzinha vermelha atrás. Dá pra fazer, hein, pastor Aleixo? Carrinho de rolemã é meio boy, né? Mas- Era esse, né? Mas tunado. mas vamos deixar o Lucas fazer Ah, o é hashtag. verdade, né? É verdade. É o momento Eu do vi o carrinho de Lucas. rolimã super legal, realmente. Quando quiser emprestar, tamo aí. Mas continuando, pessoal, olha só. 8 funcionários de uma obra que fica em São Paulo ficaram pendurados a 140 metros de altura em uma estrutura metálica de um prédio em construção. Fica na zona sul ali. Eu tenho até as imagens aqui das redes sociais, inclusive, para poder compartilhar com você, para você ter ideia. Aqui é quando ela caiu, mas eles estão bem aqui em cima, a 140 metros. Estão pendurados realmente. Elas tinham acabado de ceder, de cair aqui e ficaram pendurados. Muito alto, 140 metros. As imagens são das pessoas que estão ao redor, em outros prédios. Aqui é uma imagem já realmente no prédio. Fizeram ali, estão bem aqui do lado, ó. Estão vendo aqui esses cabos, eles estão pendurados aqui. Eu E as fiquei pessoas- muito impressionada com isso. Olha a altura. Chocante, Olha a né? altura. Haja coração. Olha a altura. Então, as pessoas que estavam ali pelo redor, em outros prédios, na rua, gravaram, colocaram nas redes sociais. Inclusive, essas imagens são das redes sociais, mostrando aqui. A gente consegue ver aqui o que caiu, o que cedeu
até essa parte que ainda tinha um certo concreto ali embaixo. O que acontece? O viaduto foram chamadas viaturas para lá, um helicóptero da Polícia Militar para ajudar no resgate. Ele seguiu por lá. A própria empresa também mandou uma nota que eu vou aqui ler para você. Ó, a construtora Exetec, que é responsável pela obra, lamentou o acidente e informou que, abre aspas, apesar de existirem os equipamentos de segurança e proteção, por uma fatalidade, um dos trabalhadores veio a óbito. O caso está sob apuração e, neste momento, o que se sabe é que houve um acidente na plataforma de segurança. A empresa seguirá com as recomendações das autoridades competentes e fecha aspas. A gente viu aqui as imagens, realmente uma pessoa morreu, a gente consegue ver as outras aqui que estavam penduradas esperando o resgate. Teve gente que foi resgatada pelo próprio helicóptero, mas impressionou. Quando eu comecei a ver as imagens ali, eu falei, como assim? Aí depois que eu fui de 33 andares o prédio, são 2 prédios, então a estrutura ligava até o outro prédio. Agora, a gente precisa ressaltar a eficiência dos EPIs, né? É verdade. Eles foram salvos pela responsabilidade dessa empresa e deles próprios de usarem o equipamento adequado, justamente por estarem ali naquele momento de um trabalho tão perigoso. Então, fica uma sugestão para todos nós também, em qualquer atividade de risco, manter a lei sendo sob os cuidados da empresa ou do próprio indivíduo também. Parabéns a todos. É porque, às vezes, né, pensar, não, mas não tem problema não usar uma vez ou outra, eles ficaram presos pelas cadeirinhas, né? O equipamento de segurança ali que eles estavam utilizando foi o que salvou a vida desses Isso serve para cinto de segurança. Exatamente. Isso serve para todo e qualquer cuidado. Com certeza. Mas que ótimo que sobreviveram. Graças a Deus. Um morreu, é isso que você falou? Morreu, infelizmente. Infelizmente. A gente segue com a próxima notícia, então. Eu queria até perguntar para vocês, já abrindo para vocês. Rolou eclipse, o eclipse lunar, inclusive, recentemente. No Brasil, seria visível em alguns lugares. Aqui em São Paulo, eu não consegui. Eu fiquei esperando. Quem sabe vai dar certo? Não deu certo, estava nublado no dia, não rolou. Mas em outras regiões, eu não sei onde vocês estavam nesse momento. Estavam viajando para algum outro lugar, deu certo? Conseguiram? Qual foi o dia? Qual foi a data? Eu estava por aqui, foi de sábado para domingo, eu acho, né? Isso, foi o último sábado. Gente, provavelmente eu estava dormindo. É verdade. Eu voltei. Não, eu nem sabia que ia ter. Eu tentei ver, mas só que estava nublado aqui. O que eu fiz? Como eu estava no sábado à noite na rádio, trabalhando, pedi para os ouvintes mandarem fotos. E mandaram, viu? Cada foto bonita do eclipse, né? Principalmente na região norte e nordeste do Brasil, foram os lugares ali mais visíveis, né, do eclipse. E bonito mesmo. Legal. Então, quem conseguiu ver realmente vai ficar marcado. A gente não conseguiu por aqui, porque o eclipse solar anular, ele aconteceu esse ano. E foi uma chuva de fotos nas redes sociais, para lá, para cá. O Abinal contou aqui que recebeu bastante foto durante o programa na rádio. E essas fotos foram divulgadas nas redes sociais, mas uma chamou muito a atenção, que foi do surfista Ítalo Ferreira, que foram diferentes. Ele visitou algumas montanhas, inclusive o fotógrafo que ajudou, para escolher o lugar ideal para realmente sair aquela foto perfeita, mas eu quero mostrar para você aqui, ó. Pode colocar na tela. Esse foi o resultado. Marcelo Maragni, o nome dele, o nome do fotógrafo. E esse foi o resultado. Escolheu o lugar certo, o momento certo, fez vários testes. Parece até montagem, né? Exatamente, o que ele mais recebeu, inclusive, quando ele postou nas redes sociais, compartilhou, é montagem, porque tá muito legal. Mas não foram anos de estudo. Eu confesso que quando eu vi a primeira vez essas fotos ali, eu pensei, não, acho que é montagem. Será que é de verdade mesmo? Depois a gente vai vendo e, de fato, né, é real. Tem todo esse trabalho, estudo de anos para poder fazer essa Tinha um programa por aí que tinha um detetive para descobrir se esse negócio era montagem ou não, porque tá perfeita demais. Verdade, né? Tem uma até que eu vi esses tempos atrás, não sei se vocês viram, a Lua no Cristo Redentor. Ele com os braços abertos assim, e a Lua também foi, eu estava lendo sobre esse daí, foi de vários anos, né? Ele estudando e vendo a posição certinha para poder pegar e conseguiu pegar aquela super Lua bem no Cristo Redentor, de braços abertos assim, ela como se ele estivesse segurando. Muito bonita a foto também, linda. Dá para jogar no Google e achar aí também. Não, a foto, inclusive, se não me engano, foi premiada. Foi por uma categoria. Inclusive, acho que a gente mostrou aqui no hashtag sobre isso. A foto linda, linda. Fantástico. Mas foram anos de estudo para realmente tirar essa foto, esse lugar perfeito. Natal. Seu Nordeste por lá, ó, sempre arrasando demais, viu? Arrasando, viu? Lindo. Olha isso, gente. Coisa maravilhosa. E o fotógrafo que começou, ele contou pra gente aqui, ó, foram anos, para ver certinho qual seria a câmera, a distância, onde seria. Ah, a gente vai para essa montanha? Não vai dar certo, vamos para uma outra então.
mas o resultado está aqui nas redes sociais, várias fotos, e essa chamou muito a atenção, eu quis compartilhar com vocês e com você também. E é de casa. importante justamente dizer isso que você disse sobre o trabalho técnico feito para ter essa foto como resultado. Porque senão pode parecer, vir assim, não, estava lá e bateu uma foto. Olha, pode ser uma vez na vida. Mas assim, com essa categoria, tem que ser treinado, estudado. Parabéns aos envolvidos. Acabou por hoje? A questão da câmera também, né? Para pegar grandona, assim, a lua e o sol ali, a posição. Tanto que a gente vai tirar, às vezes, foto da lua. Ah, que lua bonita, você tira com o celular. Aquele negocinho aqui, assim, ó, que ninguém vê nada, né? A expectativa versus a realidade. Fica uma coisa muito... Lucas, muito obrigada por Valeu, hoje, Luquinhas. pelas notícias. Deus abençoe você, viu? Até uma próxima, viu? Muito Tchau, Até tchau. mais. Valeu. Tchau, tchau. Vamos ao assunto de hoje. Vamos às perguntas de hoje. Só para você ter ideia de algumas das perguntas que nós vamos jogar aqui para essa conversa boa de hoje. Porque isso é o Entre Família. Conversa boa, uma interação gostosa com você, muito aprendizado. E ainda mais com uma alegria, leveza, sem perder esse gancho que é sempre aqui nosso interesse de que a gente desperte fé e conhecimento da palavra, da vontade de Deus para você. Por exemplo, nós vamos perguntar coisas como surgiu o cristianismo? Quais foram os principais fatores que contribuíram para a disseminação do cristianismo? Quais foram os eventos históricos que marcaram o surgimento do cristianismo? E por aí vai. Desafios. Então, professor, mestre Robson Aleixo. Mestrando. Eu já profetizo até doutorando. Mestrando. Por onde a gente começa a entender cristianismo? Eu já ouvi gente dizendo assim, mas Jesus não deixou igreja na terra. Então, igreja cristã não deveria ser. A gente está falando de igreja quando a gente está falando de cristianismo, por exemplo? O cristianismo envolve uma igreja, mas eu acho importante a gente começar pensando sobre essa nomenclatura, né? Porque a Bíblia não chama a religião dela de cristianismo. Deus, em Jesus, ele fala lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, e, portanto, fazei discípulos. Ele não fala fazei cristãos, fazei crentes. Então, o termo que a Bíblia usa para o seguidor de Cristo é discípulo. Ela não usa essa expressão. Essa expressão é cunhada fora da Bíblia. É por isso que, por exemplo, quando a gente pensa em cristianismo, o mundo vai entender como uma corrente de pensamento, uma corrente de cultura, e pode ser que a gente está falando de uma coisa enquanto o planeta está compreendendo outra. Né? Por exemplo, tradição judaico-cristã, são coisas que a gente vai entender. Então, se a gente for pensar em entender cristianismo pela mesma expressão que a gente coloca na similaridade da Bíblia, como discipulado de Cristo, é bom entender que ela não surge com Cristo. Então, quando a gente fala assim, Cristo veio ao mundo num momento histórico, ali no ano 4 a.C., e a partir dali surgiu uma nova religião. Isso contraria Cristo. Porque o que Cristo disse é que quem estava criando o mundo era Ele. Portanto, não existe ruptura, uma religião da antiguidade que gera uma outra para este mundo. Pela Bíblia, isso não é válido. Que Jesus, como, por exemplo, se eu vou seguir Cristo de fato pelo que ele falou, ele disse frases como, por exemplo, a de João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, ele se identifica como o Deus do Antigo Testamento. Então, se ele é o Deus do Antigo Testamento, quem estava dando a lei lá no Sinai, 1.500 anos antes dele encarnar, era ele mesmo. Então, se João está certo, e a gente, como cristãos, entende essa realidade, o cristianismo, ele tem um outro nome, mas ele não surge com Cristo. Cristo é uma nova fase, a fase encarnada, portanto, de um plano que Cristo tem para a salvação da humanidade. Isso é fundamental a gente saber, né? No começo de tudo, antes, né, mesmo do mundo ser criado, ele já existia. Então, essa religião, ela já vem, né? Agora, a partir da vinda de Cristo, né? O cristianismo, e até mesmo da ascensão dele para o céu, os discípulos tiveram a missão de propagar a mensagem de um Cristo que veio, né? Cumprindo as profecias desde o começo de tudo. E como é que foi essa questão da disseminação do cristianismo, pastor Aleixo? Eu acho que é interessante a gente entender esse plano que Deus tem para com a humanidade, ele se divide em duas partes principais. Então, do chamado de Abraão, há uma fase importante quando Deus fala assim, agora eu vou ter um plano que envolve um povo. A gente não tem um povo antes de Abraão. A gente tem Noé, tem Deus agindo, mas aqui, a partir de Abraão, tem um povo que nasce e tem uma parte de um plano sobre esse povo. E os textos dizem que esse povo tem uma função de atração. Então, você tem um ambiente geográfico, tem um país, tem um estado, tem um templo físico, e aquilo tem uma função de atração de todos os povos da terra para ir.
Quando a gente chega nessa nova fase, que a gente chama de cristianismo, mas é uma nova fase do mesmo plano, já não é mais atração. As pessoas agora, esse povo, ele se desloca. Então você tem, no primeiro momento, um Estado-nação e agora você tem um reino que se desloca. Então, quando a gente fala assim de cristianismo, de Cristo para frente é um id, é um discipulado que se move. Antes você tem um templo físico, depois você tem um templo pessoal, que nós passamos a ser o templo. Então há esse momento assim que é o novo momento. A gente precisa compreender as coisas a partir dessa perspectiva, inclusive quando fala de promessas. Quando a gente olha para as promessas do Antigo Testamento, e é muito interessante a gente pensar nisso, as bênçãos geram atração. No Novo Testamento, a perseguição gera atração. Pois é, isso é incrível. Eu vou abençoar tanto você que vou chamar a atenção de todo mundo para você. Depois ele fala assim, quando você resistir, vocês vão ser chamados, você vai chamar muita atenção para você também. O que foi essa virada de chave? É o próprio espiritual. Projeto de deslocamento. Porque tudo depende de o que Cristo está fazendo no momento. Isso é muito importante. Então, por exemplo, você tem uma função do templo. A função do templo é, de forma didática, explicar o que Cristo está fazendo. Quando Cristo vem e encarna, há uma nova fase, porque agora nós temos um rei vivo. Uma encarnação. É como se a gente dissesse assim, até Jesus, a gente tinha um cheque pré-datado. Você pedia perdão e o perdão é pago, mas era uma aposta futura. Então, você tem que ter fé no que vai acontecer. Hoje, a gente tem fé no que aconteceu. Mas agora que já aconteceu e esse Cristo agora oficia, eu posso chegar em nome de Jesus, então isso é determinante para o que a gente vai fazer agora, né? Por isso que o cristianismo, nesse momento, era um cristianismo móvel. A igreja, como disse, ela é funcional, ela é importante nesse momento, mas igreja e templo já não têm mais o mesmo significado. Quais são os principais desafios do cristianismo? Bom, vamos aqui organizar na minha cabeça. O ideal de Jesus é que, em lugar de cristianismo, ou cristãos, fôssemos conhecidos como discípulos. Discípulos. Então, qual é a diferença entre cristãos, como nós entendemos hoje, ou como sabemos hoje, e o ideal de Jesus, que fôssemos discípulos? Porque o discípulo desaparece, essa é a questão mais importante que existe para o cristianismo. Você começou uma palavra que até começou uma ignição aqui de uma resposta, e eu queria dizer para você, e agora eu faço questão de olhar para você aqui. A gente muitas vezes, e o mundo muitas vezes trata o cristianismo como um conjunto de ideias, e não deixa de ser. Mas não existe nenhuma possibilidade de tudo que o cristianismo prega, propõe e sugere ser aplicado. Essa é a diferença disso para todas as outras crenças. Em outras palavras, é impossível seguir tudo que Cristo mandou você fazer. Aliás, você não consegue fazer nada que Cristo mandou fazer. Esse é o pressuposto básico do cristianismo. Ele só existe se houver um poder sobrenatural agindo, senão não tem como. Não tem como. Eu posso ter uma porção de ideias políticas aplicáveis, uma porção de conceitos filosóficos aplicáveis, mas o cristianismo é inaplicável sem poder. Então Deus fala assim, o cristianismo, vocês sereis minhas testemunhas. Mas antes de dizer sereis minha testemunha, ele diz, recebereis poder. Não é possível ser testemunha de Cristo por vontade somente. Essa vontade tem que ter poder. Sem mim, ele falou, nada podeis fazer. Então o cristianismo começa na transformação do ser humano em outro. E esse ser humano não é um outro melhor do que ele era antes. Então o discípulo de Cristo, ele representa Cristo em tudo. É diferente de ser cristão, alguém que tem uma crença, mas quando a gente fala de um discípulo de Cristo, ele é um representante de Cristo. Ele tem que falar e Cristo ser lembrado imediatamente, a despeito do que ele está falando. Então, quando você disse que o discípulo desapareceu, foi porque nós falhamos em seguir a Jesus ou nos faltou poder? O que houve? A sobrenaturalidade é o princípio fundamental do cristianismo. Sobrenaturalidade. É aquele ser humano, com tudo que é um ser humano, desaparece e o que aparece nele são características daquele que ele segue. Então, quando você tem Pedro, quando Jesus aparece na vida de Pedro, mas quando você encontra Pedro em Atos, ele tem muito mais de Jesus do que de Pedro. Ele muito cresça mais. E diminua, né? É verdade. Exatamente. Você vai percebendo na trajetória do discípulo que as características do discípulo vão desaparecendo e as características do mestre, a ponto que Pedro fala e alguém fala assim, você fala igual a ele. Mas Pedro não está notando que ele fala igual a ele, mas ele vai desaparecendo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. mim. É isso que resplandece, não o eu, mas sim o Jesus, exatamente. o Cristo. Gente, que assunto gostoso de conversar Bom demais. por aqui no nosso Entre Família. E,
Participe com a gente também, manda já a sua interação aí. A gente vai para o intervalo rapidinho, aproveita enquanto isso, bebe água ou já aproveita, manda aquele WhatsApp aí para alguém da família. Manda até o link já da TV Novo Tempo, vai lá no YouTube, copia o link e manda lá no grupo da família para que eles acompanhem também o nosso programa de hoje, tá bom? A gente faz um intervalo rapidinho, enquanto você faz isso, a gente volta já. Meus amores, nós voltamos e o tema de hoje, o que é ser cristão. Eu dando aqui olhadinha em algumas respostas, para mim, diz, que deixa eu ver aqui, o Barbosa. Primeiro que estou amando essa programação, muito obrigada, Barbosa. A Maria Aparecida assistindo lá do Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, que coisa boa. Beijo para você, Maria. A Geise diz assim, ser cristão é ter uma vida de comunhão com Deus e obedecer os seus mandamentos. Já tem respostinha chegando aqui, mas a gente quer receber a sua pelo nosso WhatsApp também, 983150249. E produção, parece que a gente tem também agora um Fala Povo da Rua, isso? Abinal, o que será que o povo na rua pergunta? O que será, hein? A Maureen, ela sempre traz reportagens incríveis, né? Vamos lá saber? Bora conferir, então? Vamos, vem pra cá, Maureen. Fala, povo. Tô na rua de novo, adoro vir pra rua, me mandem sempre, amo. Gente, hoje tô aqui disfarçadíssima, tá bom? Tô sem canopla, cinegrafista tá sem coletinho da TV Novo Tempo. Fala baixinho aqui pro pessoal que tá passando. Sabe o que é canopla? Canopla é aquele quadradinho que fica aqui com o símbolo da TV. Você sabe, né? TV Novo Tempo é conhecidíssima, é séria, fala de esperança. A gente é uma religião seríssima, mas tem gente que tem preconceito com a palavra crente. Por que será? É isso que a gente veio descobrir aqui hoje. Vamos? O que vem na mente de vocês quando vocês ouvem a palavra crente? Eu vejo que sim, as pessoas querem com aquelas saias compridas, de viver na igreja. Não sei. Já teve um preconceitozinho com crente? Bastante. O que significa essa palavra? O que vem na sua cabeça na hora? Regras. Regras? O que mais, menina? Vai falando. Regras, imposições, preconceitos. Quando você ouve a palavra crente, o que vem na sua cabeça? Vem que a gente crê, né? Quando falam pra você sobre crente, o que vem na sua cabeça? Ô, amiga, eu sou evangélica, Você é evangélica também? Vem cá, vou conversar com você rapidinho. Qual que é o seu nome? Alfredo. Alfredo, vamos lá. Alfredo, podemos? Alfredo, o que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra crente? Acho que é uma pessoa muito obitolada, muitas restrições. Você acha? Oh, certeza. Não, cada um curte a religião, mas assim, pra mim, não dá. E se eu falar pra você que eu sou crente, tô escutando louvor agora. Mentira! Tô falando pra você sério, eu vou até mostrar pra você aqui, ó. Aí, ó, Márcio, vem cá, vem cá. Ó, Foi por causa dele. tá ouvindo José José Aguiar. Aguiar. Maravilhoso. Vem duas coisas. Vem aquele povo que suja a imagem do crente, que só sabe falar heresia, que só sabe xingar as outras religiões, que só sabe colocar a sua opinião acima de tudo. E vem aquele povo que segue o Evangelho de Cristo, que só quer o bem, que ajuda as pessoas, que quer crescer espiritualmente, que conversa com Deus, que tem uma intimidade com Deus. Você consegue ver as duas coisas, então? Consigo ver as duas coisas. E vocês se dão bem com pessoas assim? Completamente, minha mãe é. É mesmo, menina? Minha mãe é crente. Enxurrada de opiniões por aqui. E agora, gente? E agora, pastor Aleixo? Jogo essa pra você. E agora, hein, pastor Aleixo, Darleide, eu até, para não esquecer, eu escrevi aqui, ó, algumas das coisas que eu ouvi eles comentando, tô seguindo teu conselho, viu? Tá seguindo? Boa! Mas isso só para não perder o gancho. Vai. Repórter disfarçada. Ela de óculos De escuros. óculos. É o grande disfarce. É o Clark Kent. E a canopla. Isso. O Superman. Adorei. Colocou o óculos e ninguém reconhece. Muito bom. Mas olha, destacando alguns aqui, ó, falando em crentes, o que é, né, ser crente? Regras, preconceitos, pessoas bitoladas, povo que... E aí, por último ali, né, achei interessante que o rapaz colocou duas partes, né? Alguns, né, povo que suja a imagem do cristianismo contra, do outro lado, outros que buscam ser Jesus para os outros. Eu achei ele justo, porque ele separou, né, pelo menos assim... Mas, Aleixo, não é porque a palavra crente já vem com um peso, assim, pejorativo? Enfim. Eu acho que todas elas hoje já estão com peso. Já, Não tem, né? crente, eu prefiro crente hoje do que falar evangélico.
Porque também evangélico já tem uma categorização que já não é mais bíblica, ela é sociológica. E quando se fala de evangélico, se entende um aspecto só dentro das muitas esferas de compreensão da Bíblia. Então, são todas carregadas. A verdade é que a gente também tem que sempre pensar o quanto nós, enquanto cristãos, somos responsáveis pela impressão que as pessoas estão tendo da gente. Porque senão eu sempre vou me armar na defesa de alguma coisa, né? Eu sempre me armo para me defender e não é isso. Porque as pessoas que não são cristãs, elas são o alvo da ação dos cristãos. Portanto, o que ele pensa sobre cristãos e sobre Cristo é muito importante para os cristãos. Eles não podem simplesmente dizer assim, não, você está errado. Aquela pessoa é uma pessoa a ser salva. Essa é a grande diferença quando Jesus chama Pedro. O Pedro passa a ser um pescador de homens. Há uma diferença aí, porque o pescador de peixe vence o peixe. Ele ganha do peixe. Agora, o pescador de homens, ele ganha o homem, ele não ganha do outro, ele ganha o outro. Portanto, a opinião do outro, a expectativa do outro, a cultura do outro é tremendamente importante. Que sensacional. Tu sabe que tu é homem das frases, né? Tem uma galera que fica replicando as frases dele. Olha que diferença. Ele vencia o peixe. Quando ele passa a ser pescador de homem, ele não vai vencer o homem, ele vai ganhar o coração do homem. E tem muita diferença entre ganhar alguém e ganhar de alguém. Exatamente. Jesus não veio ganhar da gente, ele veio ganhar a gente. E o problema é que muitas pessoas que eu vejo, elas querem estudar a Bíblia para ganhar no debate de outras pessoas, né? Os dois se perdem. Da surra de Bíblia, né? Quero dar surra de Bíblia. Não, eu entendo mais de Bíblia aqui. Mas não é isso. Não é ganhar do outro. Aí, pronto, deixei o outro sem palavras, venci essa batalha. Isso é Pelo debate contrário, teológico, né? Debate teológico, de ideia, não é E a cristianismo. gente percebe nas opiniões de todo mundo que se fala do crente, do cristão, do evangélico, mas as pessoas ignoram de uma forma geral os nossos porquês. Então ele fala, ele tem um monte de regra, mas ele não consegue entender no convívio cristão com a sociedade o porquê das regras. Ele é uma pessoa que usa saia. É só isso que chegou lá, mas ela não conseguiu entender o porquê. E o porquê só se transmite no convívio, não tem como. A pessoa precisa parar e te ouvir para falar sobre o porquê. Sem o porquê, os preconceitos vão aflorar mesmo. E até mesmo qual a referência que essas pessoas estão tendo de cristãos ao lado delas, né? Porque às vezes em casa tem um tipo de cristão, né? Entre aspas, a gente diz assim, que não é uma imagem real de Cristo. E aí traz aquela Nós vamos ver agora algumas das principais pesquisas feitas no Google a respeito do tema. Vamos lá, pesquisas mais frequentes sobre cristianismo. O cristianismo foi fundado por quem? E aí? Essa pergunta acho que é a mais fácil, vou tentar não ser redundante. O cristianismo é a religião dos seguidores de Cristo. Quando a palavra cristão ela foi cunhada e usada, ela não é usada por aqueles que são chamados de cristãos. Foram os que estavam fora e que pejorativamente chamam o seguidor de Cristo de cristão. Então não é a palavra de cristão, mas aí a palavra, como qualquer outra, vai se ressignificando no decorrer da história. Mas o ponto fundamental do cristianismo é Cristo, essa pessoa, Jesus Cristo encarnado. Muito bem. O cristianismo, próximo, pode ainda oferecer resposta? É uma segunda pesquisa mais frequente no Google. O cristianismo pode ainda oferecer resposta? O cristianismo é a única resposta. Ele não pressupõe. Gosto de uma frase de C.S. Lewis que ele diz assim, se o cristianismo não é verdadeiro, ele não tem nenhuma importância. Se ele é verdadeiro, ele tem total importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Ele não pode. Pode ser mais ou menos. Se Jesus é o que ele falou que ele é, você tem que torcer para o cristão estar errado. Um dia eu estava conversando com alguém, ele falou isso, mas é uma questão de ponto de vista, eu acho que você pode estar errado. Ele falou, não, eu tenho que estar errado, porque se eu tiver certo, você morre. Não é uma questão de pode ser que esteja errado. Se você escutar tudo que Cristo falou, você tem que estar muito consciente para discordar dele. Porque ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não dá para você desligar de uma pessoa assim. Então o cristianismo, o conjunto de crenças do cristianismo não compreende nenhuma resposta fora ele. E só ele é a resposta. Porque o cristianismo é o que Cristo falou. Cristo falou, eu sou o caminho. Uau. Verdade. Se o cristianismo não oferece resposta, não há nenhum tipo de solução, absolutamente. Vamos lá para a próxima, então. Próxima pesquisa. O cristianismo é catolicismo. Muito importante essa pergunta. Não necessariamente. O cristianismo, hoje, ele se compreende. Se a gente compreender assim, religiões que se baseiam na Bíblia, que é a fonte de informações do cristianismo.
Então você tem uma gama de denominações que se dizem cristãs, que se autodenominam cristãs. O catolicismo, ele é a primeira instituição grande que a gente surge na formação do Ocidente e que hoje permanece. Mas aí o cristianismo é catolicismo? Não, não necessariamente. Não é catolicismo. O catolicismo, ele nasce dentro daquele contexto cristão. Mas a gente pode perceber hoje, dentro dos cristãos, duas gamas que se opõem nesse sentido. Porque o catolicismo entende uma forma de autoridade e de revelação e de informações além da Bíblia. Ele compreende isso além da Bíblia. O protestantismo, por exemplo, e de qual nós aqui fazemos parte, ele entende a Bíblia como única fonte de autoridade. Então, Deus fala para nós através da Bíblia como parâmetro de autoridade. O catolicismo não compreende dessa forma, ele compreende outras formas de autoridade. Então, nesse sentido, dependendo de como você usa esse critério, aí você vai classificar o catolicismo nessa categoria ou não. O catolicismo, ele se baseia na tradição da autoridade existente na própria Igreja Católica. São os pais da Igreja, a palavra papal e a Bíblia. Mas quando você olha, você vai perceber que a tradição, a palavra papal e a Bíblia, às vezes vão se contradizer. Outro dia eu vi um vídeo em que um padre, ele dizia que os evangélicos vão para o inferno porque não acreditam na autoridade católica, mas que só acreditam, ele diz exatamente assim, só acreditam na Bíblia. Isso é muito claro de como não dá-se a autoridade bíblica, a autoridade que ela tem, mas carrega para si uma autoridade de um direito adquirido por ela mesma para então dar as diretrizes da igreja. E muitos evangélicos, muitas pessoas ainda dizem assim, a igreja católica é a igreja mãe, as igrejas evangélicas saíram dela, ela é a igreja de Pedro. Ela é a igreja de Pedro? Porque sobre esta pedra, aí é na mídia, né? Mas essa pergunta é para responder rápido. Pedro olha para Jesus e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala, tu és Pedro. Sobre essa pedra, a frase, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. Portanto, a igreja está edificada sobre Cristo, Filho do Deus vivo, não sobre Pedro. Okay. Mais uma pesquisa feita lá no Google, o cristianismo é proibido na Arábia? Tudo que não é islamismo é proibido na Arábia. Nenhuma forma de religião é permitida na Arábia. A Arábia é um país oficialmente islâmico. A Arábia Saudita, estou imaginando. Sim, né? deve ser. Porque a Arábia é uma península. Mas a Arábia Saudita, ela o islamismo é a religião oficial e a única permitida. É estatal. Para chegar com o cristianismo lá, difícil. Cristãos são punidos com morte. É uma religião escondida quando se tem ali missionários, enfim, cristãos. Exatamente. Existem países que têm um nível de dificuldade muito grande. Coreia do Norte, uma dificuldade muito grande. Mas eu queria dar uma provocação aqui. O cristianismo é a religião do impossível. Ele era proibido no Império Romano também, em muitos momentos. E foi no Império Romano que ele cresceu. Verdade. Pois é, religião do impossível. Mais uma pesquisa feita lá. O cristianismo é uma mitologia? Muito interessante. Cabe aqui uma coisa muito importante a gente entender. Mitologia é uma forma de explicação da realidade. Então, quando o judaísmo, eu vou colocar, quando o povo de Deus, ele se compreende como um povo importante no mundo, ele gera um rompimento histórico com as religiões de magia. Então, qual que é a característica das religiões de magia que predominavam no mundo até aparecer o povo de Deus? A divindade, a humanidade, a ordem criada estão todas juntas. Alguém chama isso de unismo. Então, por exemplo, essa divindade está na planta, está no bicho, então está tudo no mesmo nível. Quando o cristianismo ou quando a religião de Abraão começa a aparecer, há uma distinção de um Deus que está sobre a natureza. A grande questão da mitologia é que o Deus está na natureza. Esse rompimento é muitíssimo importante, a gente chama isso de paganismo. Hoje o paganismo voltou com força total. As pessoas entendem os absolutos na natureza. Agora, tanto o cristianismo como o judaísmo e o islamismo compreendem que tem a mesma base, que é o Pentateuco, um Deus fora da natureza. Então, obviamente, por uma questão conceitual, ele não é mitológico. Legal, vamos lá para a próxima então. O cristianismo é evangélico. Sim. É isso, o cristianismo é evangélico. Se a gente compreender evangélico como... A palavra evangélico são duas palavras que são comuns para a gente, mas a gente não pensa. A palavra anjo significa mensageiro. Então, anjo
é uma boa mensagem, uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Você deveria morrer e Cristo pagou o preço por você. Então, toda vez que Cristo anda em direção ao homem, ele anda trazendo uma boa notícia. É verdade que para a gente aceitar a boa notícia do Evangelho, a gente tem que aceitar a má notícia também. A má notícia é que nós não somos capazes, mas o cristianismo é evangélico. Hoje se fala muito de evangélico como um grupo de pessoas e se compreende quase que automaticamente evangélico no país como uma tradição cristã neopentecostal. Geralmente quando você vê na mídia falando evangélico, eles estão falando de neopentecostais, que é um grupo de cristãos. Mas o cristianismo, em essência, como conceito, ele é evangélico como conceito, no sentido de que os 4 evangelhos estão dentro da Bíblia. Muito bem, mais uma pesquisa lá no Google. O cristianismo é uma religião monoteísta. Exatamente. O cristianismo é uma religião monoteísta, é base. A pessoa fala assim, eu creio em Cristo e mais em outro. Não, não dá, você já saiu do cristianismo. O cristianismo é a religião de um Deus único. Então é uma religião monoteísta e bíblica. E bíblica. No sentido de ela crer como fonte de autoridade a Bíblia. Exatamente, eu acho que é importante a gente falar disso. Deus fala com a gente fora da Bíblia? Fora da Bíblia? Sim. Fala. A gente pode ver na Bíblia, Deus falando através de sonhos, de visões, de impressões. Ele fala a partir de um princípio cognitivo. Mas todas as outras formas de comunicação são avaliadas por uma forma documental, que é a Bíblia. Então, por exemplo, hoje pode aparecer um profeta falando, sim, o dom de profecia é um dom permanente. Como que eu avalio a veracidade do profeta? A partir de uma revelação primeira, que é a Bíblia. Então, a Bíblia não é a única forma de revelação, mas ela é a forma autoritativa de revelação, ou seja, por ela se avalia todas as outras coisas. Muito bem. Olha só, tem uma das meninas aqui falando assim, a palavra evangélico virou moda. É que, ao dizer isso, ela certamente, como eu penso, caíram muito no comum, caíram muito no vazio, de perder o significado do que é ser cristão. É sobre uma das questões lá do Fala Povo, por exemplo, sobre ser crente, né, que era a pergunta. Aí, poxa, ser crente tem um peso, assim, ruim e tal. Aí uma das meninas fala aqui assim, quando eu digo meninas é porque eu perdi o nome, tu perdoa eu, mas uma foi a Márcia, beijo, Maria Madalena, um beijo para você, e ela mesma diz assim, Jesus disse, não seja incrédulo, mas crente. Muito bem, Madalena, muito bom. É muito importante isso aí, né? Todo aquele que crê, há algo para se crer. Isso não é comum no nosso tempo. No Antigo Testamento existe muita palavra Messias, o Messias, o Messias. Jesus intencionalmente evitava essa expressão. Ele não se referia, raras exceções, ele referia a si mesmo como Messias, porque a palavra Messias, na época que ele veio, estava desgastada e ressignificada. Então ele preferia se chamar de Filho do Homem. Ele prefere se chamar de Filho do Homem por causa da conotação que Messias adquiriu no seu tempo. Hoje a gente está falando a mesma coisa, né? Verdade. Tema bom demais, a gente conversando hoje por aqui no seu Entre Família, falando sobre essa questão do cristianismo, né? O que é ser cristão? E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente traz também a sua interação, sua participação com a gente. Aproveita o intervalo, toma aquela aguinha, depois você já volta por aqui. E eu pego uma fruta também, né? Deixa eu ver pela hora aqui, ó, são 3h20, não, quase 3h20. Já vai dando aquela fomezinha, uma frutinha pode agora, né? Uma maçãzinha. O ideal é não comer entre as refeições. Ai, não, Desculpa. então deixa quieto. É porque a o fome ideal. aqui tá batendo, eu viu? Eu falei o ideal. Mas se você tá numa dieta diferente, talvez, né? Recomendação médica, não sei. Então pega a frutinha, senta aí na frente e come junto com a gente, salvar, tá bom? Vai. Mas eu acho que ali vai ter suquinho hoje com a Karina. Tem suquinho? Ai, coisa boa, vou tomar, hein? Então, vai lá, a gente volta já já. Já de volta por aqui no seu Entre Família na TV Novo Tempo. Prazer estar contigo todas as tardes. Tem gente que marca presença sempre, bate o cartão aqui, né? No nosso Entre Família. Isso é maravilhoso, ter você sempre acompanhando a gente. Talvez sentadinho no sofá ou fazendo algumas atividades aí na casa. Faz atividade, dá uma espiadinha na TV, deixa o volume sempre alto. Isso é bom. Obrigado aí pela companhia. Já bebeu água? E a fruta? Será que pode, não pode? Tá não sei. Mas é o seguinte, Mas, velhinho, você ainda é daqueles que acha que o pessoal nos acompanha só pela televisão. Não, tem gente lá no trabalho, minhas amigas me escrevem, meus amigos dizem assim, está aqui no trabalho, eu com foninho, vendo lá no nosso site, vendo no nosso canal no YouTube, tá cheio de gente aqui no YouTube. Verdade. Não, tem muita gente no escritório trabalhando, com o computador ali, vai só ouvindo. O patrão tá sabendo? Nem sempre. Tá produzindo? Tá ótimo, tá na bênção. Não, o legal... E que já tinha comido antes de você falar.
Pronto, verdade. Você pega aquela frutinha, já tá jogando Já a era, casca já fora. foi. Ó, por exemplo, a Areta. Areta, beijo pra você, tá acompanhando pelo nosso canal no YouTube. O Marcelo Cerqueira Coelho também mandou um monte de coraçãozinho pedindo cura ou desejando cura pra gente. Beijo pra você, Maria Teixeira. Estou todos os dias com vocês. Acho maravilhoso como vocês esclarecem as dúvidas. Deus seja louvado. Que coisa bonita, Amém, Maria. isso é muito bom. E o legal da tecnologia é isso, né? Você pode deixar fone no ouvido, vai fazendo o que for. A rádio também, né? Então, não tem sinal da rádio, mas ouve pelo aplicativo. A TV também ouve, acompanha pelo aplicativo. Lembrando que tem um aplicativo do NT Play. Daqui a pouco já vou trazer para você um pouquinho dessa novidade aí. Mas agora, a novidade de sempre, que não é novidade, né? Mas novidade são as pessoas novas chegando E as aqui perguntas que nas elas nossas fazem. participações e as perguntas também. E esse meme que Conversando com a fizeram? galera. Aí, pastor Aleixo. Em Diocintra, como era o batismo antes de João Batista começar a batizar os cristãos? Acredito que ser cristão é seguir e confiar em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, buscando viver de acordo com os ensinamentos e o exemplo que ele deixou. Como era o batismo antes de João Batista, Robson Aleixo? Quando Deus chama Abraão, ele tem um projeto, e o projeto é que o povo de Deus cresça e ele cresce como nação. E aí, o crescimento, Deus promete a Abraão filhos. Então, tem os filhos de Abraão, mas isso não é um impeditivo para que alguém se tornasse povo de Deus. Alguém se tornava povo de Deus sendo circuncidado. Então, no Antigo Testamento até Jesus, o povo de Deus cresce a partir do crescimento do povo, sim, geneticamente, eticamente, como filhos de Abraão, mas não há nenhum impeditivo. Então, por exemplo, Urias, que é o marido assassinado de Batseba, ele era heteu. Então e tem muitos outros na Bíblia. Quando o povo de Israel sai do Egito, saem muitos egípcios, que a partir do momento que eles são circuncidados, ninguém fala mais que eles são egípcios. Então não é uma nação fechada. Isso é muito importante. Mas há regras no Antigo Testamento de purificação. Então, quando uma pessoa, naquela época do Antigo Testamento, ela vinha fazer parte do povo de Deus, ela pode estar vindo, mas pelas suas práticas não judaicas, pela sua prática que não são de acordo com a Torá, com a lei de Deus, elas podem vir impuras. Elas podiam ter tocado cadáveres, elas podiam ter se alimentado ou vivido de uma forma que a torna cerimonialmente impura. Então, além de ser circuncidado, ele passava por um rito de purificação. E esse rito de purificação era o batismo. Então, quando uma pessoa se tornava judeu vinda do mundo gentílico, ela era circuncidada e batizada. Isso que faz, por exemplo, quando você lê a história de Nicodemos, ele assustar quando Deus fala para ele de um nascer da água. Ele fala, não, eu sou puro. Então, Deus dá um novo significado. Então, há batismo antes de João Batista, mas João Batista prega uma mensagem de arrependimento. É por isso que essa mensagem de arrependimento está acompanhada de um batismo na água. Mas aquele judeu sabe o que é isso já desde o tempo do Antigo Testamento. Então, havia batismo, sim, mas ele era exclusivo para quem não era, quem estava vindo para o cristianismo. Mas ele sempre teve uma conotação de entrada. Aí, com o Novo Testamento e Cristo, não há mais esse crescimento a partir da circuncisão, é só o batismo. Legal, vamos lá. Mais participações. Lidiane Alves. Boa tarde, Lidiane. E ela diz, ser cristão é parecer com Jesus Cristo, nosso Salvador, agir como Ele age, falar como Ele fala e, principalmente, perdoar como somos perdoados. Menino, me lembrei da música. Falei agora há pouco velhinho? Agora veio a velhinha. Lembrei da música do Padre Zezinho. Amar como Jesus amou. Me lembrou que ela escreveu, né? Ser como Jesus. Mas logo lembrei do que você disse anteriormente sobre... tem que ser sobrenatural. Ser parecido com Jesus só se for pelo Espírito de Cristo Jesus, né? Nada do cristianismo é autogerado. Absolutamente. Pessoal, eu fui batizado. Não, alguém batizou você. Eu fui convertido, alguém converteu você. Nem o arrependimento é autogerado. É Deus que concede o arrependimento, Deus concede o perdão. A fé é um dom, tudo é concedido. Você se rende e Deus opera em nós o querer, ou seja, Ele nos chama e a gente vai cedendo ao seu processo de transformação. E há quem não cede. Há quem não cede. Deus opera o querer, mas você pode romper com isso. Então, há uma ação do Espírito Santo me levando a nascer como Cristo. Ele não é autogerado. Nada em Cristo, nada do cristianismo, ele é produzido unicamente por esforço. Muito bem. Vamos, tem mais participação? Monique, para mim ser cristão é seguir os passos do Mestre Jesus. Beijos a todos aqui do Rio de Janeiro. Beijo, Monique. Quem mais? Vem aí. Anônimo. Crente também é caracterizado pela roupa que se usa, né? Conheço pessoas que são crentes e que são bem identificadas pela roupa que usam.
como descrição. Outras se dizem crentes, mas tentam a gente a pensar coisa que não deve por conta do tipo de roupa que usam. E agora, pastor Aleixo, tem esse ponto aí. Alguns cristãos que de onde você vê pelo vestuário, né, decente, um vestuário diferenciado, e outros não, que leva o irmãozinho ou a irmãzinha à tentação através das roupas que usam. E eu né? queria que agora o Entre Família tivesse mais 2 horas. Só pra Porque aí falar eu sobre esse pediria tema. para ele falar primeiro sobre a teologia do centro e a teologia das beiradas. Mas é para outro dia, vai lá. O cristão, ele tem um objetivo. Isso é muito importante. O cristão não é aquele que é contra alguma coisa. E o cristão que se posiciona contra alguma coisa, ele é contra, ele tem uma regra, ele é o cara do não pode alguma coisa, esse é um tipo de posicionamento muito parecido com a covardia. Porque quando você fala só que você é contra, ninguém te cobra pelo que você é a favor e que deveria acontecer. Então, se você olhar para a compreensão da Bíblia sobre roupa, ela é bem parecida com a relação que um soldado tem com uma farda. A roupa do soldado, ela está de acordo com a ação do soldado, com o objetivo do soldado. E o objetivo primeiro de uma pessoa que entrega a sua vida a Deus é viver para a glória dele. Então, quando eu bato o olho no guarda-roupa como cristão, eu tenho que pensar o que daqui impacta mais no meu objetivo no dia. E o objetivo que você tem no dia não é ganhar dinheiro. O objetivo que você tem do dia não é ir e voltar para a faculdade. O objetivo do cristão, antes de qualquer coisa, é a glória desse Cristo que ele segue. Ou seja, Cristo tem que resplandecer. E isso é muito importante. A roupa é sempre estratégica. Aqui é que a roupa fora de Cristo tem uma estratégia. Exaltar você e te dar a você a maior capacidade de troca nas relações insanas de trocas que a gente tem aqui. Então, uma pessoa que veste uma roupa, por exemplo, sedutora, que eu imagino foi isso que você citou, o que é essa capacidade de sedução? É aumentar para mim o meu poder de troca, de gerar poder em alguém e esse alguém dar relevância para mim. Agora, o cristão não quer ter relevância para si, ele quer que Cristo seja relevante e a roupa dele está relacionada a isso. Isso é muito importante. Ele não é um padrão cultural, ele é um padrão de objetivo. O objetivo. Aí, quando você pega pela roupa, você percebe assim, o objetivo não foi Cristo. Marisa, boa tarde. Como eu chego a esse ponto de ter as características de Cristo? Ô, Marisa, que pergunta maravilhosa. É legal, Marisa, você não chega. Como é que é, Robson? Você não chega, Marisa. Você se rende e Cristo chega. Uma frase, crucificado estou com Cristo, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Vou dizer, você não chega. O que o cristão faz? Ele se rende, ele se submete e Cristo age. Cristo age. É que eu acho que aí que está o nosso grande drama, né? Que para Jesus prevalecer, eu preciso morrer. Mas eu dou muito trabalho, eu me amo muito como eu sou, pecadora, degenerada. E eu quero fazer as obras da carne por gosto. Eu quero me vestir com gosto de carne, eu quero comer com gosto de carne, literalmente. Eu quero falar, eu quero ser, eu quero existir. Aí depois assim, mas eu sou cristão, me respeite que eu sou cristão. Mas o eu vivo, louco, parecendo um Hulk. Então o nosso problema é morrer para o eu e nascer e se render a Cristo. Isso é pesado, né? Mas é a religião de Cristo. Eu até vi hoje um cortezinho do pastor Josanã. É Josanã Alves, Pastor né? Josanã, Sim. querido. Achei super interessante, que ele falou que a gente muitas vezes quer se encher do Espírito Santo. Mas ele falou que não tem como se encher do Espírito Santo se a gente não se esvaziar. Primeiro a gente precisa isso, que a Dalite falou, se esvaziar totalmente. Aí sim o Espírito Santo vai conseguir nos encher, né? E é totalmente a realidade, tirar tudo isso que não presta de dentro pra gente, para sim ter espaço para o Espírito Santo entrar, né? Acho que agora é contigo ainda. Tá aí comigo ainda? É o que é agora, produção? É o pastor Aleixo com a pastor Aleixo, revista. é verdade. Eu tenho dois Essa recados para revista te dar. maravilhosa, hein? Eu acho que essa definição de cristianismo ela é muito importante. Tem uma questão muito importante do cristianismo, é que desde o começo da Bíblia até o final, o aspecto educacional nunca é distinto do cristianismo. Quando a gente olha lá no começo em Deuteronômio, o chamado de Israel, quando Cristo se proclama como o Senhor de Israel, ele fala, ouve Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E aí ele vai falar assim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a sua força. Ele vai se acrescentar com todo entendimento e falar, essas palavras estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás.
Portanto, o amor como comportamento, como código de conduta, como filosofia de vida, como estrutura do ser, ele é aprendido, desenvolvido de uma maneira educacional. Quando a gente vai lá para Daniel, ele fala assim, ó, os que há muito conduzirem a justiça, os que há muito ensinarem, resplandecerão com o fulgor do firmamento. No final de Daniel ele fala isso. Jesus disse, portanto, ide, ensinando, fazei discípulos ensinando. Lá em Tito, ele fala, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, ensinando. Portanto, o processo de aprender a viver com Cristo, ele é contínuo, desde a meninice, e isso é muito importante. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós estamos nos desenvolvendo com Jesus, desenvolvendo a maneira cristã e levando outros a se desenvolver. Você não fica pronto para ensinar, você começa a ensinar assim que você passa a ser ensinado. A gente tem que se preocupar em todas as áreas, é por isso que, por exemplo, a gente acreditando nisso, você assistindo ao Novo Tempo vai ver manuais de estudo sendo oferecidos que falam de saúde, porque o mesmo Deus da paz tem que vos santificar em tudo. Falando de relacionamentos, relacionamentos familiares, relacionamento conjugal, a gente vai ter manuais falando, por exemplo, da educação financeira. E a gente também tem que compreender a relação que os nossos filhos, que as crianças têm nesse desenvolvimento, porque cristianismo não é uma coisa que a gente vai alcançar quando adulto. Não, é para seres humanos e eles têm que ser ambientados ao poder de Deus no útero ou antes disso. Você tem que aprender sobre isso o tempo todo. Essa revista que eu tenho na mão aqui, ela fala sobre isso integralmente, e sim, sem pôr nem tirar. Por quê? Porque é uma forma didática de educação e de falar da verdade do Evangelho e de um Deus Criador, Salvador e Redentor e que se relaciona com todas as coisas. A gente pode chamar isso de ciência, mas Deus fala da ordem criada e como a gente se relaciona com a ordem criada. Sem perder tempo, fale com a gente. Está vendo o número aí? 12 21 27 31 21. Facinho, são 10 números, você diz, se você colocar aí também a operadora da sua escolha, e você vai pedir o manual e o manual vai chegar até você. Se você quiser fazer isso pelo WhatsApp, você pode também. Se você quiser falar com a gente pela Escola Bíblica, é só entrar no site da Escola Bíblica. Tá vendo o WhatsApp aqui? Eu vou falar que é para ficar bem gravado para você. 12 98 244 4449. Ser cristão é saber. Crer também é pensar e ensinar e viver dessa forma. Isso é muito importante, minha amiga Darleide, que também escreveu um manual de estudos falando sobre isso, né? Isso. E no final dos contos é tudo Cristo. É, muito bom, viu? Sempre muito bom ouvir sobre a nossa identidade, porque às vezes a gente se perde no ser cristão sem parar para refletir. Estamos seguindo os passos de Jesus e buscando o Espírito para sermos transformados, como é o querer de Jesus, a sua imagem e semelhança? Nós vamos para o intervalo. Na volta, tem armarinho da arte, com umas coisinhas bem bonitinhas e bem gostosinhas. Não tem frutinha para você, mas tem lá o pãozinho. Tem suquinho, e lá, tem ó. suquinho, tem. Teve alguém aqui que escreveu agora há pouco, dizendo assim, como assim? Não pode comer fruta antes da refeição? Não, nada disso. Ele quer comer fruta no meio da tarde, assim, do nada. Pode. Eu só disse que é melhor dar tempo para digestão, só isso. Nós vamos para o intervalo e na volta tem ali armarinho da arte, tem coisa boa para fazer e comer se quiser. E quem é que vai estar lá junto com a Karina do Canto? Vamos descobrir quem é. Acho que é ele também. Até já, vamos que vamos. É comigo aqui ou com você? É comigo aqui, né? Então, cadê a minha câmera? Ih, tá com vocês ainda. Pronto, agora sim, tô aparecendo. Tudo bem, gente? Estamos de volta aqui no Entre Família. E eu quero já falar da Darleide. Oi. Aproveitei no intervalo, fui ao banheiro rapidinho. Eu senti um cheirinho gostoso ali do programa Vida e Saúde. Menina, aí que me aumentou a fome, viu? Tem sopa de grão de bico hoje no Entre Família. Só vou te dizer isso, tá bom? Bom demais. Mas eu quero falar com você que talvez não consegue acompanhar todo o nosso programa, ou talvez você que gostou demais do programa e quer levar esse programa a outras pessoas também, não só o nosso programa aqui, o Entre Família, mas também os outros programas da TV Novo Tempo. Gente, tá tudo disponível aqui na nossa plataforma NT Play. Você pode assistir o Entre Família quantas vezes quiser, encaminhar para os amigos aí também, encaminhar o link do NT Play, que você vai lá, onde você baixa na lojinha onde baixa os aplicativos, digita lá NT Play, pronto, você vai ter essa plataforma gratuita aí na sua mão,
para você acompanhar toda a nossa programação. Pode assistir a TV, pode ouvir a rádio, pode assistir os programas que já foram ao ar, tá bom? E também pelo nosso canal do YouTube. Isso, YouTube, você pode, youtube.com/NTplay, é isso mesmo, né, produção? YouTube do NTplay, do Entre Família também. Você pode acompanhar toda a nossa programação, copia o link, envia para quem você quiser do programa aí que você... Ó, teve programa do Filho Único, Vida Emocional das Crianças, Conflito e muito mais. Você pode baixar tudo isso e já encaminhar para quem você quiser também, tá bom? No nosso canal do YouTube do Entre Família. E agora a gente corre aí pro nosso Entre Família, no nosso armarinho aqui na Entre Família, o armarinho que tá bonito demais hoje. Vim pra cá aí, pra olha garantir só. que ia ter mesmo o armarinho. É, né, pastor Aleixo? Eu queria deixar bem claro que eu será falei que vai ia poder ter tomar o suquinho, não aqui. vai? Ele está querendo lanchar, não está querendo aprender nada. Mas olha, a Karina já... Bom, primeiro, bem-vinda, Karina, mais uma vez. Tem Armarinho da Arte, roda a vinheta. No Entre Família. Lá no... eu tava fofocando aqui, que a Darlene não deixou o Abinal comer aqui e você viu que ele foi correndo gente, lá mas pro Vida e Saúde para poder fazer o lanchinho dele. Pra que eu falei? Eu também como frutinha aqui, gente. Karina, mas é Armarinho da Arte, não é Vida Saúde, não é nutrição. Não é, O que você vai fazer hoje? Que os meninos estão impossíveis hoje. Só para avisar para vocês dois, não pode comer nada que depois disso tem mais um programa, tá? Pode ser? Pode ser. Ainda tem esse impedimento. Não, mas eu vou fazer igual o Abinal. Eu vou correr lá pro Vida e Saúde. Isso aí, Sempre gostei. tem comida, tem grão de bico, né, Abinal? Ô, tá top. Hoje, sopinha de grão de bico, gente. Você sabe, Sopinha de grão de só pelo cheiro já quase fiquei lá. Quase que esse bom que eu não meu chego por pai. aqui, viu? Mas eu vou exercer meu mas vamos- domínio próprio aqui. Mas, ó, muito bem, gostei do exemplo. Gente, sempre uma alegria estar com vocês, estar com a Darlene aqui de novo. meu amor. E olha, hoje trouxe um pratinho para as criancinhas ter um lanchinho bem divertidinho ali. É bem fácil de fazer. E eu vou deixar. É um ursinho fofinho ali. E é uma forma de estimular a criança para comer a frutinha, uma torradinha, né? Tomar um suquinho, enfim. E aí, por isso que eu trouxe um pouco de inspiração na hora do lanche. E os meninos já gostaram, né? Tem alguma coisa que você faz e depois olha assim, ai, ficou feio? Sim. Manda lá pra casa, porque o que você fizer que é feio, com certeza pra mim vai ser lindo. Muitas Vamos coisas. embora Eu fazer esse negócio bonito. Me critico muito. Você imagina, ser auxiliar você aqui, fala você vai falando, eu vou pegando aqui. Bom, isso aí. Hoje o pastor vai ser meu assistente. Bom, Isso. gente, trouxe esse pratinho aqui de pinos, bem fácil de achar. Em qualquer lojinha de artesanato você acha. Se não tiver essa parte para colocar o copinho, pode ser só um disquinho também, até de MDF, de pinos. O importante é que seja um tamanho que dê para colocar algum pãozinho, uma torradinha e o copinho de suco do seu filho, sua filha, netinha, enfim, tá? O que eu faço sempre é impermeabilizar, porque senão depois que a gente passar tinta, ele vai absorver e aí vai ficar meio manchadinho, né? Então sempre passa o verniz à base de água, tanto na parte da frente, lateral e aqui embaixo, para deixar ele sempre livre. Coisa que caiu água, eu não vou esquentar a cabeça aqui, tem conserto, tá? Eu gosto de escurecer um pouquinho a peça, porque o pinus, depois do tempo, vai ficando amarelado. Então, se você não quer que esse efeito apareça na sua peça, você pode escurecer, como esse que eu trouxe, eu vou mostrar rapidinho. Eu sempre faço aqui no programa, é uma coisa meio que já me acostumei, né? Mas isso é questão de gosto, tá, gente? Eu acho bonitinho essa. né? Parece uma madeirinha envelhecida. Isso, mais rústico, Mais né? rústico, Então isso. pega um pedacinho de uma buchinha de cozinha, né? Umedece um pouquinho numa tinta marrom. Você até passa mais clarinho, mais escuro, conforme o gosto de cada um. E depois só finaliza desse jeito, para que ela fique assim mais jeitosinha. Eu gosto. Né? Você gosta? Dá uma personalizada, né? Não é? Então, gente, o que eu faço agora? Vou deixar secar ou vou pegar o secador de cabelo, que é um grande aliado nessa hora. Seco. E uma vez sequinho, eu já posso, então, passar um verniz. Como é que convence a esposa a deixar
pegar o secador de cabelo. É porque o secador é da esposa, né? É, né? Mas aí depende. Eu acho que se for fazer um artesanato desse, a esposa vai deixar. Ah, tá bom. Tem que Você dizer que vai, é pra tenta ela. e depois me Também acho. conta. Eu Né, também Darlene? O acho. que você Aham, acha? Sem dúvida, a Luciana vai permitir. Eu nunca me perguntei isso, porque como o secador é meu... É seu, né? O Nelson Só tô não usa secador. democratizando a questão aqui. Ai, ai. Bom, aí, gente, eu vou já passar aqui, tá? O verniz. Porque depois eu quero fazer uma beiradinha ali, caso você quiser, se for para um menino, se for para uma menina, ou quer fazer preto e branco, tanto faz. É muito questão de gosto, né? Do tanto que você quer incrementar. E hoje eu estava planejando trazer um stencil, né? Que é aquelas plaquinhas azulzinhas que a gente vai Perfuradas. batendo. Isso mesmo. Mas mudei de opinião de última hora e falei, vamos fazer uma mão livre aí pro pessoal em casa. Vamos ver. Vamos secar. Porque tem muita gente que, de repente, está em casa lá e fala, mas eu não tenho stencil, eu não tenho como sair, né? Como eu vou fazer? Então, aí, hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas, né? Se você entrar na internet e procurar, sei lá, um ursinho, pode uma ovelhinha, um passarinho, o que você quiser, você provavelmente vai achar. Sim. Em casa pode imprimir, ou se não, vai com papel na tela, gente, aquele velho truque, copia, tá tudo certo. O importante é ter um desenho. Quando eu era criança, eu não encontrava um papel fininho para fazer isso. Aí eu passava manteiga ou óleo, aí ela ficava transparente, aí eu ia lá em cima do desenho e desenhava. Vocês Não ainda quero fazem pensar isso? como que ficava Ou a é tela, coisa de né? velhinho? Ou velhinha. E aí, eu tinha esse desenho aqui em casa, tá? E o que a gente vai fazer, o famoso decalque. Não sei se vocês já ouviram dessa técnica, já Sim. ouviram? Então, o que eu faço aqui? Eu vou colocar ele desse ladinho aqui, tá? Eu vou posicionar onde eu quero. E aí, vamos lá. Se você tem aquele papel carbono, também Essa pode. é a madeirinha que você acabou de passar o verniz? Essa então mesmo. ele tá molinho. Tá um ainda pra pouquinho, absorver. sim, mas o verniz, ele já cobre, sabe? Tá. Quando eu for... Agora eu só vou fazer a silhueta do bichinho, né? Ok. Precisa ter uma vista boa, você nem Então, usa óculos. Eu uso, amiga. Usa. Pior que eu uso e tô assim, meio que vendo 2 ursos aqui. Mas lá Tem vamos 2 nós. ursos. O importante é concluir. Aí, olha só. Mas eu é interessante que você marcou, a linha já vai ser uma guia para você. Isso, né? Porque depois que eu pintar toda a base dele, eu consigo já fazer a parte do rostinho, os olhinhos, tudo isso a gente vai fazendo. Eu tenho 2 opções. Pode fazer no preto, tá? Só que eu acabei não trazendo tinta branca. Então, eu vou fazer uma mudança aqui de última hora. E a gente vai pintar ele de amarelinho. Agora, é importante, o pincel que eu tô usando, um pincelzinho chanfrado, né? Não sei se ali dá pra ver. Esse chanfradinho é o que vai me ajudar. É o máximo que pode fechar, produção? É o máximo que pode fechar aqui no pincelzinho dela? Isso mesmo, não é tranquilo. Tá. Todo mundo acha que É consegue... um pincel com ângulo, né? Isso mesmo, um chanfradinho. Você não sabe o que é, moça? O senhor tem um pincel chanfrado aí, que a moça da TV falou? Amiga, tu mudou, esse aqui é pretinho, aí você vai inverter, né? Eu vou inverter. Aí o centrinho Eu dele te vai ser disse. pretinho, é verdade. Vai, ou pode ser marronzinho também. E o olhinho dele pretinho. Então, eu tenho 2 pratinhos, pode ser se tiver mais de um filho, porque você vê que criança não quer igual, né? Quer, mas não quer. Então, aí você tem 2 opções. Eu fiz ele amarelinho. Não sei se vai dar pra ver agora Vai que eu tô sim. pensando, né? Vai, ó, dá pra ver lá. Dá, né? Tá. Então, aí, o que eu faço? Vou secar um pouquinho e aí passo uma segunda de mão pra fazer ele direitinho o contorno, tá? Sem o secador, Demora mais seca. Só que aí, como eu quero acelerar, eu seco rapidinho, tenho certeza que fica seco e continuo. mas aí leva mais ou menos passando. quanto tempo? Ah, isso depende do dia, É? né? Fica mais Se está quente. sequinho, Muito legal, viu? E aí, eu posso passar mais uma de mão, se eu quiser, né? E depois já fazer a parte do rostinho. Você sabe que
Para alguém pode ser só assim, tá fazendo aí um artesanato, mas para muita gente isso é fonte de renda, você bem sabe, e pode ser assim algo até para ressignificar um novo momento na vida. Outro dia eu conheci uma senhora que ela se aposentou e entrou meio que numa deprê. E ela começou a bordar. Karina precisa ver as coisas lindas que ela aprendeu a fazer, coisa que ela não sabia fazer Olha só, antes. isso. Mas fez toda a diferença para o novo momento na vida dela. É Então isso você mesmo. olha para isso aqui, você pode não trabalhar com madeira, mas o que você gosta de fazer? Pode ser um novo momento para você É agora. isso mesmo que a gente sempre fala, porque muita gente fala, mas eu não tenho essa mão para desenhar ou para pintar, não sei o quê. Mas você pode ser bom para crochê, você pode ser bom para bordado, pode ser... E é uma questão de... Faz uma espécie de terapia e também é uma forma de empreendedorismo, né? Ela faz lindo, Porque- vende muito bem. E a você alegria de sente você olhar muito, para o negócio que foi muito você que melhor. fez. É. Porque assim, pode ser. Desculpa, Darlene. Bora. Porque, gente, tem pessoas que quando elas saem do seu tempo de trabalho formal, elas É difícil. começam a se sentir quase que inúteis. O que eu vou fazer agora? E o ser humano não foi feito, criado por Deus, para ser inútil Verdade, é isso mesmo. Eu já tenho uns planos para minha aposentadoria. mesmo. Eu imagino que seja. Imagina, né? Bom, agora eu fiz ele clarinho, o fundo, sabe para quê? Para mostrar como eu vou fazer o decalque da partezinha do rostinho dele, né? Então, mesmo que não fique perfeitinho, o importante é que deixe só uma marquinha para eu saber onde que eu vou pintar depois, né? A parte das orelhinhas, tá? Legal. E aí, ó, Olha, tá vendo? ficou bom, hein? Ótimo. Fica ótimo. E aí, o que a gente faz? Posso fazer aqui com a pontinha do pincel, os olhinhos, tá? Não sei se eu faço, vamos fazer pretinho, Dá mais destaque, né? né? Pra ver melhor de casa, tá? Aí temos Uau! aí temos o outro, tá? E depois, só precisaria fazer a parte do centrinho, que a gente pode fazer, inclusive, de marrom, né? Muito bom. A Maíra tá animada já pelo artesanato. Nossa diretora tá lá, Se inspirando. marcando tudo, isso fazendo, aí. já fazendo planos. Sabe que um outro dia eu tinha que ir no ateliê, né, para comprar o material para o armarinho, justamente, e levei meu filho. E aí a professora falou, fica um pouquinho, vamos fazer um artesanato. Aí convidou o Davi. E ele fez um pratinho desse. Lógico que a arte dele foi bem peculiar. Encheu de dedos, assim, né? Colorido, ficou muito bacana. Mas ele se divertiu muito. E eu acho que isso vale muito a pena, porque a mãe pode fazer alguma coisa, a criança também está criando, está se sentindo, nossa. E toda vez que ele lancha, ele quer o pratinho dele. Ai, Darlene, eu não sei como é que eu tiro meu menino da internet, do celular. Menina, vai fazer uma arte. E aí, gente, já para ir finalizando, a gente pode colocar mais um pouquinho desse, né, para ir fechando ele. Você vê como a gente vai trabalhando o pincel, né? Sempre a pontinha para fora. Então, eu vou fazendo esse movimento, né? E aí, eu posso até usar uma canetinha. Se você tem em casa, pode fazer a parte das orelhinhas. Eu fiz uma... Essa caneta é diferente, Karine? Ela sim, um marcador permanente de ponta fina, pode ser uma ponta grossa. Aí eu fiz umas... Abelhinhas? Tipo, como uma abelhinha, assim. Você pode colocar o nome da criança. E uma outra coisa que eu trouxe, uma tinta verdinha ali. E eu vou mostrar eu queria pra que vocês. você fizesse O fuzinho? Porque Vou dá fazer. uma agonia se ele ficar sem... Não, não assim. vai, tá secando. Peraí, calma. Dá um toquezinho assim. A Adelaide faz está assim. profundamente preocupada com a respiração, pela com o aparelho criança, respiratório. Esse rolinho eu tava procurando, pastor. Isso, obrigada. Não, é que é pouco tempo, a gente tem muito serviço. Você é uma artista de fazer tanto em pouco muito tempo. serviço. E a maioria das vezes, o que eu faço com o Davi junto, né? Aí imagina que tudo triplica. Davi é o filhinho da Karina, que tem quantos anos? 4. 4 aninhos. Aí ele faz as artes, sempre inventa alguma moda, né? Ela Então, tem 2 moças e duas um garotinho. moças e um garotinho, que hoje vem no programa em espanhol. Ai, que legal. É. Você sabe que logo na sequência aqui do seu Entre Família, tem o Entre Família em espanhol. É e a isso Karina é uma das mesmo. apresentadoras.
Aí a gente vai deixar ele secando e eu queria colocar, não sei se quanto tempo que a gente tem. Ah, o tempo para você fazer o focinho dele todinho. Dá? Então tá. Eu queria dar mais uma demão dele. Ah, porque senão Se ia ficar você muito não clarinho, fizesse né? focinho, nós vamos ter que medicar a Darley. Então, Eu prometo que eu vou na casa dele, eu faço. o to- Hoje vou lanchar na toque casa da dela Liz. não tá Só para fazer o permitindo focinho esse- do urso. Meu Deus, 30 segundos eu falo. Pode deixar. Aí. Tá. Ó, Darlege, ó, presta atenção, hein? Essa hora é a melhor agora. É a Agora vai melhor. ser um urso de verdade. Agora eu vou fazer aqui na canetinha, Pronto. tá? Deixa eu ver naquela E você referência maior. pode, ó, até pintar com pretinho aí esse narizinho, olha. Ótimo. Já tá Já pode dormir respirando. hoje, tá? Ai, que bom, que alívio. Pobre animaizinho. Pobre. Que gracinha. Bom, é isso, gente. Acho que dá pra fazer fácil e E dá pra passar um inventar, tempinho fazer também, outros motivos florais, Isso por mesmo, exemplo. também. Karina, obrigada, minha amiga. Eu que agradeço, viu? Beijo, Deus Bom te te abençoe. ver. Obrigada, Obrigada. pastor. Ó, me lançaram o desafio, tá? Pra qualquer Sim? dia a gente tá junto aqui. Tá, gostei da É ideia. isso. Agora é bom. Obrigada e até Daqui a uns 5 próxima. anos, né? E essa preocupação aí com o focinho do bichinho. Tem que respirar, tem que respirar. Mas olha, a gente está aqui para agradecer a você, que é anjo da esperança e faz com que tudo isso seja possível. Inclusive, enquanto estava fazendo os artesanatos ali, você comentando, né? Tem pessoas que vivem disso. Eu lembrei que tem vários anjos da esperança, pessoas que querem fazer a doação. O que eles fazem? Fazem artesanatos, recolhem latinhas. Fazem pão integral, vendem Isso. pano de prato, vende Conheci para se uma irmã tornar... que vende alface. Olha só, que coisa maravilhosa, Para né? mandar a oferta ou a sua contribuição aqui para o Anjos da Esperança. Muito obrigada a você que é Anjo da Esperança e nos ajuda a fazer toda a programação aqui da Novo Tempo e que seja para a glória de Deus. grande Meninos, obrigada abraço. por hoje, hein? Valeu, hein? Amanhã estamos juntos, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Abraço, Obrigada, gente. Anjo. Até amanhã. Valeu.